Olá, olá, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Nutrição e puberdade precoce. Vamos falar sobre isso? Por que eu resolvi falar sobre esse tema, gente? Porque eu acabei de dar uma entrevista lá na TVBE sobre nutrição e puberdade precoce. E essas lives eu tô fazendo assim, em horários que dá, então por isso que eu não divulgo e eu prefiro fazer a live porque fica gravada aqui e eu consigo passar um material para vocês mais completo e mais didático. Então vamos lá, primeiro, pra gente falar de nutrição e puberdade precoce, eu preciso entender o que é puberdade, né? Vou ajeitando meu cabelo aqui enquanto isso. Vocês sabem o que é puberdade precoce? Oi, Rejane. Oi, Ana. Oi, Ateliê. Oi, Viva com Mais Saúde. Alguém de vocês aí sabe o que é puberdade? Alguém tem um filho ou uma filha passando pela puberdade? Oi, Gláucia. Bom dia. Live relâmpago, né? Eu sou dessas. Adoro improvisos e fazer em qualquer momento. Ah, obrigada. Obrigada, cunhada. Obrigada, cunhada, prima. Gente, vocês sabem o que é puberdade? Alguém aí sabe? Grazi, alguém sabe o que é puberdade, né? Vou falar de puberdade precoce, mas alguém sabe o que é puberdade? Ou eu vou ter que passar uma colinha aqui? Vamos lá. Ó, o que é puberdade? Puberdade é a transição da infância entre a infância e a fase adulta, que é marcada por características físicas e emocionais, comportamentais. Então, isso é puberdade. Infância para a fase adulta. Esse período entre a infância e a fase adulta é puberdade. Kelly, isso é adolescência. Não, não é adolescência. A adolescência é dos 10 aos 19 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Puberdade pode acontecer antes da adolescência. Na verdade, ele é marcada já o início, muito antes da adolescência em alguns casos. Então, deixa eu mostrar para vocês. Entre os meninos, olha lá, e meninas, né? Entre os meninos, a puberdade começa dos 9 aos 14 anos e das meninas dos 8 aos 13 aanos. Mas esse é um marco de início. Então, das meninas pode começar aos 9, como pode começar aos 14. Dos meninos pode começar aos 8, quanto pode começar aos 13. E quais são essas características físicas, né? E emocionais, que são comportamentais, que aparecem no adolescente, né? Na criança ou no adolescente, como a gente viu, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em meninas, principalmente o broto mamário. Então começa a aparecer o broto mamário. O cheiro muda, tanto nos meninos quanto nas meninas. Pelos, né? Começa a aparecer os pelos pubianos, pelo na axila. E nos meninos é marcado pelo testículo. O crescimento do testículo marca o início da puberdade. Das meninas, o broto mamário. E aí, quando a gente fala em puberdade, né, a gente não posso deixar de mencionar aqui a escala de Turner, a escala de maturação sexual. Essa escala é de meninas e essa escala é de meninos. E para que serve essa escala? Então, essa escala me diz o seguinte. Tá, aqui desenvolvimento da genitália e aqui desenvolvimento dos pelos pubianos. Nessa outra escala aqui, desenvolvimento de mamas em meninas e desenvolvimento dos pelos pubianos das meninas. Então, eu pego e converso com o paciente. Né? Dependendo do adolescente ou criança, entra com a mãe, né, com os pais, e aí eles conversam junto com a criança. Né? Em nenhum momento, gente, obviamente é pedido para a criança tirar roupa, esse não é o meu trabalho, né? Mas eu pergunto para os pais, tá, a criança tem 6 anos, eu percebo que pode ter uma puberdade precoce, né? Em qual estágio você acha que seu filho está aqui? No desenvolvimento da genitália. E dos pelos? A mesma coisa de mamas. Qual estágio você acha que sua filha está aqui? E dos pelos? E através disso eu consigo perceber se há uma puberdade precoce que eu preciso ligar um alerta para encaminhar essa criança, né, para um profissional, para um outro profissional. E aí, tá, mas por que tu tá falando disso, Kelly? O que tem a ver a tua área com a puberdade precoce, né? Tem tudo a ver. Por quê? Já que a puberdade é a transição entre a infância e a fase adulta, marcada por características físicas. Então, eu tenho uma menina de 6 anos, obesa, mas eu acho que é gordura o peitinho. Ah, é gordura, o peitinho, né?
E muitas vezes, na maioria, não é gordura, é peito, é glândula. 6 anos, porque eu tenho uma puberdade precoce, uma puberdade antes do tempo, que não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo por fatores nutricionais. Então, a puberdade precoce, obviamente, ela pode ter uma característica genética. Kelly, a minha mãe menstruou com 15 anos. Eu, Kelly, menstruei com 16 quase. A menstruação, que é a primeira menarca, o crescimento de mamas é chamado de telarca. E a menstruação é de menarca. Eu só tô falando esses termos, mas eu tô tentando traduzir para ficar mais fácil para vocês. Porque se vocês não... Gente, pergunta, tá? Pergunta, porque muitas vezes a gente da área da saúde usa termos achando que vocês sabem. E vocês não têm obrigação nenhuma de saber, tá? Então, muitas vezes a primeira menstruação... Muitas vezes não. A primeira menstruação, ela ocorre 2 anos depois do início da puberdade. Então, vocês imaginam, eu menstruei com 15 anos, quase 16, 15 anos. Então, a minha puberdade começou aos 13. Olha lá, deixa eu mostrar pra vocês. Entre meninas, começa dos 8 aos 13. Vocês viram como eu tive uma puberdade tardia? Porque eu menstruei com 15. E a primeira menstruação vem 2 anos depois do início da puberdade. Então, o crescimento de mamas, o pelo, o cheiro, né? O menino, o crescimento dos testículos. Claro que muitas vezes o crescimento do testículo para o menino, para ele que está todo dia ali, então observar. Gente, é importante, quando chegar antes dessa fase, a gente ir conversando com os nossos filhos. Olha, filha, logo vão começar a aparecer características diferentes. Você ainda não é uma adulta, então por isso eu friso muito para Lorena, você é criança não usa batom. Criança não pinta unha, criança não usa salto. A mamãe maqueia, mas criança não maquia, né? Porque ela é criança. E quando tá chegando a puberdade, olha, agora tá chegando sua puberdade. Você, né, olha o cheiro, tá mudando, o pelo. Essas mudanças corporais que vão acontecer. Tá, então eu falei de fatores genéticos, né? Que foi, por exemplo, o meu caso. E agora vamos falar dos fatores ambientais. Quais são eles? Gestação, o leite materno, que é um L, tá, gente? É um L meio descabeçado. E nutrição, né? Genético tem a influência ali, né, do pai, muito em relação aos meninos, e da mãe em relação às meninas. Gestação, Kelly, o que tem a ver? Meu povo de Deus, mães do meu Brasil Baranil, me escutem. Se você vai gestar um bebê, procure uma nutricionista. Entre para o seu peso ideal, não engravide no sobrepeso, não engravide na obesidade, não ganhe 25, 27 quilos, 30 quilos, pelo amor de Deus. Pensa nisso que eu vou te falar. A puberdade do teu filho é programada na gestação. Olha que forte isso, olha a nossa responsa. E assim, não só tua, né, como mulher, mas do teu marido em doar um espermatozoide com genética saudável. Doar um espermatozoide bom para você fecundar, para você tornar viável esse ser humano. Mas os estudos nos mostram, por exemplo, que bebês pig, pequeno para a idade gestacional, tem tendência a ter puberdade precoce. Porque o bebê, por algum motivo que não cresceu tanto intraútero e nasceu bem pequenininho, o bebê pig, pequeno para a idade gestacional, ele tem uma programação metabólica de economizar energia. Como se ele já tivesse que economizar desde o útero. Então ele economiza tantas funções que essa puberdade vem também antecipada por fatores hormonais. Então isso é um bebê pig. Leite materno. Então, as crianças que foram amamentadas e que posteriormente tiveram uma nutrição de qualidade, fatores ambientais, são crianças que tendem a respeitar essa faixa de puberdade, de entrar na puberdade, 9, 14 anos. Então, é uma menina que vai ter as mamas e os pelos pubianos, e os meninos do tamanho do órgão e do pelo pubiano, adequado para a idade dele, tá tudo certo, né? Não tá a mais nem a menos, porque é muito importante. Quem aqui também já vivenciou a puberdade vai lembrar. Meu pai fazia uma brincadeira muito ridícula comigo que eu lembro até hoje. Sabe bule de café? Tem o biquinho ali, o bule de café, não tem a tampa do bule de café, ela é abaloada assim, sabe? E tem um bico. Meu pai dizia que era bico tampa do bule, meus peitos.
do bully, a tampa do bully, a tampa do bully, bico de bully. Não vai botar o sutiã? Vai deixar aparecendo os bicos de bully? E eu andava assim, ó, curvada, sem mentira, gente, com camisetona. Isso que eu já tava numa puberdade mais avançada. Eu não entrei na puberdade com ali meninas com 8. Eu menstruei com 15. Então eu andava assim, ó, arcada e com camiseta para não mostrar, porque eu tinha vergonha dos meus peitos. Tinha vergonha de estar crescendo peitos. E aí, usa sutiã, não usa sutiã, né? O cheiro, gente, aí os pais ficam fazendo brincadeira com o cheiro, com o CC. Por que não apoiar? Por que brincar? Pô, lembra? É uma mudança física, mas comportamental. É onde a criança entra numa fase de impulsividade. Logo fica adolescente, não tem maturidade no cérebro, o cérebro está em desenvolvimento para maturação emocional ainda. E aí você joga brincadeira, você joga essas piadinhas sem graça, vindo de dentro de casa. Pô, é sério, não é uma brincadeira, né? Então, assim, pro menino isso não aparece tanto, né? Não aparece mais no cheiro, no engrossamento da voz, a barba. São as características principais e muitas vezes eles também recebem piadinha, né? De voz, que tá engrossando, que tá com a voz rouca, que não sei o quê, que vira cantor. Ou às vezes é uma voz que fica um pouco mais fina na transição. Poxa, mais respeito, né? Mais respeito dentro da própria casa. Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu realmente não queria entrar na puberdade. Eu tinha vergonha de mim, eu tinha vergonha do meu corpo. E as minhas mamas, quando cresceram muito. Então, assim, isso também, a nutrição também tá influenciando, né? Um crescimento rápido. Então, assim, eu entrei e avancei muito rápido, né? Porque eu comia muita porcaria também, obviamente, né? E aí entra a nutrição. Então, o excesso de peso, a obesidade ou até mesmo a desnutrição. Crianças com baixo peso. Então, eu fiz um gráficozinho aqui para ver se... Um gráficozinho é bom, né? Para ver se vocês entendem. Então, vamos lá. Eu tenho uma criança com alto peso. Deixa eu passar mais para cá. Deixa eu botar para cá. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Consigo, mas ele volta, né? Aí, eu tenho uma criança com alto peso, sobrepeso, obesidade. Acontece uma puberdade precoce. E por que uma puberdade precoce? Vamos lá. Aqui dentro da nossa cabeça, a gente tem uma glândula chamada hipotálamo, que manda para a hipófise informação para os nossos ovários, mulheres, informação para o nosso testículo, meninos. Na infância, na fase que Lorena está, que o seu filho talvez esteja aí 2, 3, 4, 5, 6 aninhos, é para estar inativada essa função, porque eu tenho controles inibitórios, inibindo essa função. Então, essa função está ali, mas ela não está agindo porque o meu corpo está inibindo naturalmente. Eu sou criança, meu corpo está inibindo essa produção. Quando começa a puberdade, começa esse controle inibitório, vai diminuindo, cessa, e meu corpo começa a enviar mensagem para os meus ovários. Começa a maturação sexual. Mesma coisa para os meninos, começa a enviar mensagem para o testículo. Começa a maturação sexual. E liberação de hormônios. E aí é onde começa toda a maturação sexual e as mudanças físicas e corporais. Beleza. E o que o sobrepeso e a obesidade faz nessas crianças? Esse controle inibitório, o sobrepeso e a obesidade, formam tecido adiposo. O tecido adiposo é um órgão metabolicamente ativo. É um órgão. Gordura é um órgão. A gente já sabe que hoje a gordura é um órgão. Metabolicamente ativo, ou seja, envia hormônios que vão destruir, acabar, minimizar esse controle inibitório. Então, eu tenho um controle inibitório aqui. Vamos supor que está mandando mensagem. A obesidade faz isso aqui. Vai tirando esse controle inibitório. E os meus ovários vão recebendo antecipadamente a informação. Libera hormônio. O meu testículo vai recebendo, libera hormônio. Então, essa criança que chega em consultório com 6 anos, 7 anos, ou um menino, né, de 8 anos, com sobrepeso e obesidade, essa mama não é gordura. É mama. É glândula, né? E aí você percebe que ela já tá começando a puberdade. Gente, uma
menina com 6 anos, 7 anos que começa a puberdade, vai menstruar com quantos? Se começar com 6, vai menstruar com 8. Se começar com 8, vai menstruar no máximo com 10. Gente, menstruação com 8 anos, com 10 anos, preparada para a idade reprodutiva, preparada para reproduzir. É muito sério, é muito sério. E a gente brinca com isso, porque a gente, só tá gordinha agora, depois emagrece lá na frente. Meu filho, meu sobrinho era assim, o pai dele era assim, depois emagreceu. Não, isso aí é só uma fase, vai passar, deixa assim. Não é só uma fase, não vai passar. Tem que procurar ajuda. E aí entra o nosso modelo como pais, obviamente, né? E aí, quando vamos falar agora... deixa eu continuar ali, peraí. Então, puberdade precoce. E aí aqui, avanço da idade óssea e o prejuízo na altura final. Ou seja, quando a criança também está com sobrepeso ou obesidade, ela tem a puberdade precoce, que causa o quê? Vamos lá de novo. O avanço da idade óssea. Lembra quando os nossos filhos vão fazer aquele exame da mãozinha, assim? Quando o médico pede aquele exame da mãozinha, raio-x? É para verificar a idade óssea. Então, ela tá lá com 6, mas a idade óssea é de 8, de 10. E aí tem o prejuízo na altura final. Ou seja, ela pode até estar crescendo mais agora, mas ela vai parar de crescer. E aí, em vez de ela ter, sei lá, ela teria que ter, né, pelos cálculos ou pela genética, 1,65, ela vai ter 1,55 por causa da puberdade precoce. Tá, agora vamos falar do baixo peso. Aqui, e o baixo peso. Uma criança que tem baixo peso, o que acontece? O corpo, como eu falei, produz gordura, que é um tecido metabolicamente ativo. Então, a gordurinha que a gente acumula é um órgão metabolicamente ativo. Na criança com IMC, ela não tem gordura. Então, ela não tem esse órgão. E esse órgão, a gordura, ele libera um hormônio chamado leptina, que ele é um hormônio de saciedade que, junto com a grelina, faz fome e saciedade do nosso corpo. Então, ele regula. Você está saciado. E na criança com baixo peso, ela tem a diminuição desse hormônio, leptina. E isso influencia também no atraso da puberdade. É como se o corpo desligasse funções, sabe? Então, em vez de ela ter a puberdade precoce, adiantada, ela vai ter a puberdade atrasada. Kelly, mas isso é ótimo. Não, isso é péssimo, porque tudo tem o seu tempo. Mas é ótimo, porque ela vai menstruar com 17, 18 anos. Como, por exemplo, uma anorexia, né, ou uma bulêmica. Então, uma criança, um adolescente com um transtorno alimentar, uma anorexia, que é uma disfunção da sua imagem, ela consome muito menos calorias, é como se o corpo desligasse funções. Então, ele diz assim, ela não tá comendo para eu respirar, para eu viver, e viver é a função vital. Menstruar e reproduzir agora não é função vital para ela, então vamos desligar isso aqui. Isso acontece muito quem faz dieta restritiva, low carb, cetogênica, e a mulher fica muito seca, e o corpo começa a desligar a função, atrasando menstruação, até mesmo parando de menstruar, tá? Isso é muito importante. Parem de me ligar que eu estou numa live. Tem gente me ligando aqui. Então, preocupado. E aí, então, baixo peso, atraso na puberdade, por essa questão que eu falei, devido a uma desnutrição, que já leva a uma desnutrição, e ela termina com baixa estatura também. Então, é uma menina que vai ficar baixinha, apesar de ter uma genética boa para a altura. Então, vocês perceberam que o final é o mesmo? Tanto na puberdade precoce quanto no atraso final, é a altura final dessa criança ou desse menino, desse adolescente? Os dois vão ficar com baixa estatura? Tanto, aqui ó, a que cursou com alto peso, baixa estatura, prejudica na altura final, quanto o que cursou com baixo peso. A diferença é o mecanismo que ela faz para chegar até lá. Ponto. Só que no baixo peso, ela pode nem menstruar. Ou ter uma menstruação muito irregular, né? E quando a gente fala em menstruação, tem a questão ali da resistência à insulina, né? Muito importante, que a gente não deve deixar de esquecer, dos ovários policísticos, né? Então, a mulher cursa ali com uma hiperinsulinemia,
Então eu como muito carboidrato, muito açúcar, muito industrializado, o açúcar sobe no sangue, esse pâncreas está lá trabalhando, né? Demais, trabalhando as chicotadas, então ele não aguenta mais, está produzindo insulina em excesso, as células ficam resistentes, e resistência à insulina também impacta na menstruação. Então, a obesidade também cursa nesse fator, na questão menstrual. E aí, tá, beleza, eu sei do problema, e o que eu devo fazer agora? Porque o meu filho que come demais, meu filho que come, né, que tá obeso, não para de comer, ou come menos, come pouco, mas come só porcaria, não come fruta, não come vegetal, não come verdura, não come nada. Gente, o adulto é você. Eu trabalho a família em consultório. Não adianta vir apontar dedo para a criança, porque a criança ou adolescente não tem culpa de nada. Ele é reflexo do ambiente. É reflexo do nosso comportamento. E terceirizar não vai resolver. Ah, fica pra escola, fica na avó, fica na tia, fica com a babá, fica não sei o quê. Menos com você, que é o pai e a mãe responsável por essa criança. Então a criança não tem um cartão de crédito. Ela não vai lá no mercado comprar porcaria e doce. Ela não põe os doces na geladeira e deixa baixinho lá no armário da cozinha. Ela não faz nada disso, né? Ah, mas o meu filho dorme muito tarde, vira a noite na TV. Quantos anos ele tem, pô? Quem é que manda aí nessa casa? Gente, eu sou adepta da disciplina positiva. E eu tô falando isso com base na disciplina positiva. A gente tem que tomar a rédea da educação dos nossos filhos. Ou então eles vão fazer o que querem, a hora que querem, do jeito que querem, e eles não têm maturidade emocional para isso. Que vai chegar perto aos 20 anos para ter. Aí, adolescente passa virando noite jogando videogame, na internet, não dorme direito, não nutre direito, não tem rotina de nada. Então, assim, primeira coisa para fazer, vamos lá, para resolver tudo isso. Consultar um profissional, porque dependendo do excesso de peso, sobrepeso, obesidade e da idade, a recomendação de manutenção do peso ou emagrecimento, mas sem dieta. Sem dieta, pelo amor de Deus, fujam de profissional. Eu não tô dizendo para vir em mim, gente, eu tô falando para vocês do mundo. Então, assim, fuja de profissional que passa dieta. Ó, ele tem que comer 100 gramas, 2 biscoitos cream cracker. Fuja, fuja. Isso não ensina teu filho a comer. Isso não te ensina como adulto a comer. Tá? Fuja. Eu preciso ensinar o meu filho a ter uma boa relação com a comida. Gente do céu, vocês estão me ouvindo? Eu tava sem o fone, caraca. Ainda bem que eu falo alto. Agora que eu percebi que o fone tá conectado. Espero que eu não tenha perdido a live. Mas vocês não me falaram nada, então é porque deve estar bom. Alguém fala pra mim se tá me ouvindo aí? E que maluquete, que nem diz a Lorena. E então, assim, a gente tem que observar sono, tempo de tela. Acima de 10 anos é 3 horas de tela por dia. Acima de 10 anos, sono, 8 ou 9 horas por dia. E não tem que passar a noite acordado. Atividade física. Tá fazendo? É 60 minutos por dia, acima de 10 anos. Sendo que 3 vezes na semana tem que ser atividade de força. Tá fazendo? Rotina. Ajeitar essa rotina. Que hora tá dormindo, que hora tá acordando, que hora tá comendo. Tem comida disponível para essa criança ou só tem pacote dentro do armário? Né? Só tem pacotinho para desempacotar. Ou tem comida pra gente descascar, lavar e comer. Né? Então, assim, primeira coisa é trabalhar essa família, tá, gente? Eu espero que... Ainda bem que eu falo alto, porque eu acho que acabou captando o áudio aqui do meu fone, tá? Ai, tinha aqui embaixo... Ele não tá subindo as mensagens? Agora eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo, mas espero que estivessem me ouvindo antes também. Bom, qualquer coisa eu gravo de novo, tá, gente? Mas era isso aí que eu queria conversar hoje com vocês. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Eu abro assim no meio da manhã, que é quando dá um tempo aqui em consultório, um intervalo e outro, que para mim é mais tranquilo. Então eu sempre vou abrir lives aqui com base nas perguntas que eu recebo da caixinha, tá? Então as perguntas que eu recebo ali da caixinha de perguntas, eu vou abrindo live pra gente discutir mais esse assunto, porque responder só numa caixinha, às vezes fica uma pergunta muito superficial. Então é bom a gente entrar mais no assunto, até para vocês entenderem o porquê. Eu nunca gosto de falar só o motivo. Entender o porquê. Dar o peixe não funciona, a gente precisa ensinar a pescar. E trazer a responsabilidade que é nossa, né?
A partir do momento que eu tô culpando meu filho pelo excesso de peso, pela obesidade dele, eu passo para ele uma responsabilidade que não é dele, para eu me eximir de uma culpa. E quando a culpa é minha. Vamos falar bem a verdade. Parar com essa história de a culpa. A culpa é minha. Pronto, a culpa é minha. O que eu vou fazer com ela? Trazer ela para a responsabilidade. Nem sempre a culpa é ruim. A culpa impulsiona a fazer melhor, a fazer diferente, a mudar. E para isso eu preciso de informação, de profissionais que me ajudem, tá? Então a culpa é, porque a culpa, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Se uma culpa toda hora, pelo amor de Deus. Sim, é porque a criança caiu, a culpa é nossa. A gente acha que a gente tem culpa de tudo. Mas aí quando a gente fala de alimentação, quando o calo pega, a culpa é dele. Ele não come, a gente só aponta dedo, quando a responsabilidade é nossa. Se a gente parar de apontar o dedo, a gente assume a responsabilidade disso tudo, né? Tá, gente? Era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigada a presença de todos. Apertem o coraçãozinho, eu vi que vocês estão apertando o coraçãozinho aqui. E espero que vocês tenham conseguido ver a live. Essa escala de Tanner aqui que estão me perguntando, do estadiamento puberal, vocês encontram na internet. Ó, ela é da OMS, tá? Do Ministério da Saúde. No site do SUS, do Ministério da Saúde, vocês encontram. Inclusive com a respectiva idade. Então, assim, a minha filha tá no estágio 2. Esse estágio 2 do broto mamário deveria ser com quantos anos? Aí você pega outra tabela para ver a idade, tá bom? Gente, é isso. Dúvidas, estou à disposição. Um beijo grande. Até mais. Vou deixar gravada a live, tá?